Olá, ouvintes, leitores, acompanhantes do História de Cego visto, lido no mundo inteiro, quem dera. Hoje nós estamos com um vídeo diferente. Na verdade, estamos pagando uma dívida ou cumprindo uma promessa. Tivemos 2 dias atrás o nosso primeiro desafio do História de Cego, que perguntava de que país é a miniatura que vai ser personagem do próximo O Mundo na Ponta dos Dedos. As 3 pessoas que acertaram tinham o direito de sugerir temas para os vídeos do História de Cego. E hoje vamos começar com o nosso primeiro vídeo, que foi sugerido por uma das vencedoras do desafio, que foi a Camila Laranjeira, que nos está assistindo desde Portugal. O tema que ela sugeriu foi proteção dos animais, que é um tema bacana, é um tema atual, mas que o História de Cego vai abordar de uma outra forma, um pouquinho diferente, para a gente puxar um outro aspecto da questão. E para isso nós vamos falar do Muro de Berlim. O que tem o Muro de Berlim a ver com o História de Cego e principalmente com proteção dos animais? Você se enrolou um pouco na pergunta e eu vou me enrolar um pouco na resposta. Verdade, voltando ao tempo, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, os países foram divididos, né, em blocos sob a esfera de influência dos Estados Unidos e sobre a esfera de influência da União Soviética, que eram os países comunistas. A partir da década de 50 a 60, essa divisão se acirrou e alguns países começaram a fortificar as suas fronteiras, né? O mais famoso foi o Muro de Berlim, que foi construído em 1961, mas não foi o único. O Muro de Berlim ficou muito famoso porque dividia ao meio Berlim, que era a capital da antiga Alemanha, ficou dividida entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental, mas o muro dividia todos os países do bloco soviético, dos países do bloco capitalista. E nós vamos falar hoje de uma parte deste muro que foi pouco conhecida, mas que não deixou de existir, que era a antiga fronteira entre a Alemanha Ocidental e a Tchecoslováquia. 2 países que não existem mais, né? Ou que existem sob outras formas. A Alemanha Ocidental hoje é a Alemanha, desde a unificação no início da década de 90, e a Tchecoslováquia virou 2 países desde que em 1993 tivemos a Revolução de Veludo. Virou a República Tcheca e a Eslováquia. Mas o que tem isso a ver com os animais? Então, o que tem isso a ver com os animais? A fronteira da Tchecoslováquia com a Alemanha Ocidental fica no meio de uma região selvagem. Do lado alemão nós temos o Bosque da Bavária, no estado da Bavária, que é a capital Munique, né, que é também chamada de Baviera e de Bayern, por isso que é um Bayern de Munique. Esse bosque foi declarado na década de 70 o primeiro parque alemão, primeiro parque natural alemão, com uma área de 25 mil hectares, o que é coisa pra caramba. E nesse bosque viviam os animaizinhos, claro, uma área selvagem. Do outro lado da fronteira, o Bosque de Sumava, na antiga Tchecoslováquia, agora a República Tcheca, e entre os 2 bosques foi construída a fronteira. A fronteira construída de muro de cimento, com cerca eletrificada, tudo aquilo que tem direito à fronteira, no meio do bosque das árvores. Então nós vamos chamar nossos atores para representar. Representando ao servo tcheco, uma lhama. Lhama não tem nada a ver com cervo, ou sei lá se tem, porque eu sou cego mesmo, então pra mim dá no mesmo, é um animal de 4 patas. Mas ele tá aqui, representando o cervo alemão, um bichinho que eu não sei o que é, não sei se é um pônei, mas pelo menos é um bichinho que veio da Alemanha, foi dado de presente pra uma pessoa da Alemanha, então ele nasceu na Alemanha, ele fala alemão. Representando o muro, nessa época de muros. O que tem isso a ver com a história? Bosque de um lado, Alemanha, bosque do outro, Tchecoslováquia. Aí viu o servo alemão, não podia passar, voltava. Viu o servo tcheco, viu o servo alemão no dia seguinte, viu o servo tcheco. O que aconteceu? Os servos aprenderam que não podia passar daqui, certo? Continuaram a vida deles, tem bosque pra caramba aqui, pastando no bosque, o outro também, pastando no bosque de Sumava aqui na Tchecoslováquia. O que aconteceu? Em 1989 caiu o Muro de Berlim. A fronteira foi refeita, né? As construções foram retiradas. A natureza tomou conta. Mas esqueceram de avisar os servos. Eles continuam pastando. Ó. Mas ele não chega aqui. Por quê? Porque na cabeça dele aqui tem muro. E o servo tcheco? Também não. Fica pastando pro lado dele, mas não chega aqui. Como que a gente descobriu isso? Eu não fiquei observando os servos na Alemanha, até porque eu não faço a menor ideia de como é que é um servo. Eu imagino que seja tipo um veado, mas eu não tenho certeza. Como é que a gente chegou à conclusão? As pesquisas alemãs foram postos identificadores, aqueles localizadores em mais de 11 mil servos, e descobriram
que eles nunca ultrapassaram a fronteira tcheca. Isso é incrível, porque não tem nada na fronteira. Hoje em dia, mesmo para pessoas, não tem fronteira, porque como os dois países fazem parte do espaço Schengen, você passa sem mostrar passaporte. Só que os sérvios não passam. E por que os sérvios não passam? Porque ficou na memória coletiva deles que ali era uma região que não podia passar. O Muro de Berlim caiu tem 28 anos, vai fazer 28 anos agora, no final do ano, mas para os sérvios a cortina de ferro ainda existe. Eles são animais gregários, animais com um quociente coletivo muito forte, então eles andam por todo o bosque e não passam nunca a fronteira, tanto de um lado quanto de outro lado. Isso é pra gente ver como as nossas atitudes, o que os homens fazem, influenciam os animais de um jeito que a gente nunca poderia imaginar. Claro, com as novas gerações, muito provavelmente os jovens servos vão esquecer da fronteira. Daqui a alguns anos isso não vai mais existir. Mas é incrível que quase 30 anos depois, os servos da República Tcheca e da Alemanha sejam os últimos habitantes europeus a viver sob a cortina de ferro. E aí, gostaram? Se gostaram, não esqueçam do CC. Não estou falando do CC. Estou falando do curta e compartilhe. Se inscreva também para divulgar o nosso blog. E mande suas sugestões de tema. Valeu, gente. Valeu, beijo, até a próxima!